tudo bem com vocês? Professor Glemes tem aqui na estrada com os profs. E hoje é pra você, sim, esta aula é pra você que tem um pouquinho de dificuldade em resistores e receptores elétricos. Então bora lá fazer exercícios de circuitos elétricos. Vai pra vinheta! Exercício número 1 na tela. Um circuito utilizando um conjunto de gerador de células fotovoltaicas e um resistor é montado conforme a figura A. O gráfico da figura B indica as curvas de diferença de potencial DDP em função da corrente elétrica do conjunto gerador de células fotovoltaicas e dos resistores indicados na figura A. Qual é a potência que o conjunto gerador de células fotovoltaicas fornece ao resistor nas condições do circuito da figura A? Você tem ali as alternativas: 1,6 watts, 0,21 watts, 0,3 watts e 1,4 watts. Se você quiser agora dar um pause no vídeo e tentar resolver esse exercício, essa é a hora. Olha só, moçada, o mais importante exercício está justamente no gráfico. Ele forneceu para você duas curvas, apesar de ser uma reta, nós chamamos de curvas no gráfico, onde nós temos a corrente elétrica em função da DDP. É a corrente elétrica em função da DDP. Então, o que acontece? Percebam, moçada, que você tem exatamente os dois valores que você precisa para encontrar aquilo que ele está pedindo para você no teu exercício, que é a potência. Lembre-se, esse exercício só para a gente lembrar um pouquinho sobre potência, um exercício bem fácil, bem tranquilo, porque você sabe que a potência é dado por π, é a corrente elétrica que circula o teu circuito, vezes a DDP que está ligado a esse circuito. E você percebe que neste encontro aqui, dessas duas curvas, quando a sua DDP vale 10 volts, a sua corrente elétrica vale 0,14 amperes. Ah, professor, mas eu não posso pegar outro valor. Dá uma olhadinha no gráfico. Você tem outro valor que coincide corrente com DDP que ele indicou para você? Não, você tem esta aqui. Então ficou muito fácil, já que você quer a potência. A corrente vale 0,14 amperes e a DDP vale 10 volts. Logo, a potência vai ser 1,4 watts, que justamente está na letra D de jeans. Eu vou sair da tela. Se você quiser dar um print, dá um pause para você ver como é a resolução. E bora para o exercício de número 2. Em um circuito elétrico simples, há duas baterias E1 e E2, acopladas em série a um resistor de resistência R, e um perímetro ideal que acusa 6 amperes. Quando as baterias funcionam como geradores em série, ao se inverter a polaridade da bateria E1, o amperímetro passa a indicar a corrente elétrica de intensidade 2 amperes, com o mesmo sentido de antes da inversão. Conhecendo-se que E2 é igual a 24 volts, no cálculo de 1 em volt encontra-se quanto? 12, 14, 16, 18, 24. Se quiser dar um pause no vídeo agora e tentar resolver, esta é a hora. Então, olha só, moçada, o que nós temos. Primeiramente, ele colocou para você que nós temos um circuito onde nós temos duas baterias associadas em série. Ah, professor, eu não lembro. Então, você volta aqui na aula de eletroddinâmica, geradores e receptores, dá uma olhadinha. Olha só, você tem o pauzinho maior é o positivo, o pauzinho menor é o negativo, positivo, negativo. Lembre-se, quando está ligado positivo com negativo, quer dizer que nós temos, já que são os únicos dispositivos, dois geradores, então eu somo as suas DDPs, ok? Nessa situação, você tem uma corrente de 6 amperes. Então, nós temos isso daqui, ó. Para esta situação, lembre-se, lei de Pauli. Ah, professor, não lembro. Então, repito para vocês. Até eu vou colocar o card aqui para você clicar aqui e dar uma olhadinha na aula sobre geradores, receptores e lei de Pauli, que está aqui na playlist de Física de Eletrodinâmica, beleza? Então, olha só, lembre-se, moçada, quando você tem positivo com o negativo, você tem uma soma
das DDPs. Então, só colocando esta situação aqui, o somatório das forças eletromotrizes equivale ao somatório das resistências vezes a corrente elétrica. Nesse caso, somatório, a pergunta do seu exercício é a DDP do meu gerador 1. Então, vai ser o 24 mais aquele E1 que eu não sei, igual o somatório das resistências. Nós só temos uma resistência que eu não sei o valor dela, que é R, vezes a corrente, que equivale a 6 amperes. Estamos entendidos? Ah, professor, ele quer saber o E1. Mas eu não tenho R também, não adianta nada. Na segunda situação, olha o que ele faz. Ele fala para você que se eu inverter a polaridade do meu gerador E1, ou seja, menos e mais e menos, ou seja, ligando mais ou menos com menos, você tem que diminuir a DDP. Então agora, moçada, eu vou fazer a mesma situação, só que agora este meu aqui, que meu gerador, que é o meu E2, ele continua valendo 24 volts. Ele só pegou essa outra pilha, digamos, ou a bateria, e inverteu a polaridade. Quando ele faz isso, um passa a ser gerador e o outro passa a ser receptor. Ah, professor, mas como é que eu sei que o E2 vai ser o meu gerador? Porque ele falou que a corrente elétrica, ela continua no mesmo sentido, correto? Então quer dizer que se ela continuou no mesmo sentido, este aqui passou a ser o meu receptor. Então esta lei de Poulet vai passar a ser 24 menos a força eletromotriz 1, porque agora ele está utilizando a energia, ele passou a ser um receptor, igual ao R vezes a corrente. Só que a hora que ele inverteu, a corrente passou a ser 2 amperes. Então, olha só, a partir de agora torna-se um pouquinho matemática, né, moçada? Nós temos duas equações, e essas duas equações aqui, a gente pode isolar alguma coisa para que você possa encontrar o valor deste E1. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Nesta situação, eu vou passar o 6 dividindo, tá? Para isolar o R, e aqui eu vou passar o 2 dividindo. Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Ficará 24 mais E1 divididos por 6 igual ao R. Aqui ficará, vou passar o 2, está multiplicando, eu vou passar dividindo. 24 menos E1 divididos por 2 igual ao R. Como o R é o mesmo, né? A resistência desse circuito e desse circuito é a mesma, quer dizer que nós podemos igualar esta equação com esta equação, e aí simplesmente você vai terminar a continha. Olha lá, vai ficar 24 mais o E1 divididos por 6 igual a 24 menos o E1 divididos por 2. Para facilitar a nossa vida, eu posso simplificar esse 2 com esse 6, aqui fica 1 e aqui fica 3. Cuidado. Ah, professor, eu vou simplificar esse 24 com 3. Não pode, porque nós temos um sinal de mais aqui. Se fosse uma multiplicação, tudo bem, tá? Cuidado. Aí eu vou só isolar, por exemplo, esses valores. Cortei, simplifiquei o 2 com o 6, ficou 1 e 3, e vou multiplicar em x. 1 multiplica isso aqui, teremos 24 mais E1 igual, o 3 passa multiplicando tudo aquilo lá. 3 vezes 24, 72, menos 3, E1. Tá vendo? Vou passar o 24 para lá e o 3E1 para cá e vai ser uma alegria. Então aqui, vou fazer aqui do ladinho. O que que nós temos agora? Passei o 3E1, passa, tá menos, passa para lá, fica mais 4E1. Igual 72, vou passar menos o 24. 72 menos 24, nós temos quanto? 48. Logo, o meu E1, vou passar esse 4 dividindo. 48 divididos por 4, 12 volts. E encontrei a DDP do meu gerador ou receptor
1 nesse caso. Eu vou sair da imagem agora para você dar um print na tela, dar um pause para ver a resolução e bora lá para o exercício de número 3. Quando um gerador de força eletromotriz 12 volts é ligado a um resistor R de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. A resistência interna desse gerador é igual a 0,4 ohms, 0,2 ohms, 0,1 ohms, 0,3 ohms, 0,5 ohms. Se quiser dar um pause no vídeo para tentar resolver, esta é a hora. Olha o que nós temos aqui, moçada, entendeu? Este desenho aqui, eu coloquei os valores que estavam aí no seu exercício já para você. Ele pergunta a resistência interna. Ele trouxe o desenho de uma bateria. Não esqueça, moçada, que se eu for representar isso, como nós sabemos lá, nós vimos lá na aula de circuito simples também. Se você não lembra, volta aqui na playlist. Aqui, você já está nesse canal, já aproveite e se inscreva no canal, dá um like, dá um joinha no vídeo, compartilhe com a galera. E se não lembra de circuito simples, volta na playlist de física, eletrodinâmica e veja lá a aula sobre circuito simples. Ó, é top! É show de bola! Lembre-se que a representação disso é desta maneira. Todo gerador, que é a minha bateria, tem a resistência interna. Então, esse circuito seria isso daqui, ó. Nós temos esta resistência de 5,8 ohms. Aí nós temos a bateria, mas junto com a bateria, nós temos essa bateria de 12 volts. Nós temos uma resistência interna. Então, se eu fosse representar esse circuito que ele desenhou a bateria para você, eu representaria desta maneira. Além deste meu resistor que está aqui, só que no desenho não aparece, mas porque junto com a bateria, ou seja, isto aqui seria a sua bateria, porque a resistência interna está lá dentro. Então, basicamente, a pergunta é: quanto vale essa resistência interna? Ai, professor, eu não sei. Claro que você sabe. Vamos utilizar a relação U igual a R vezes I. Porque você tem a DDP. Olha aqui, ó, a sua DDP do seu circuito equivale a 12 volts. Só que a resistência, não esqueça, além desta resistência de 5,8, você tem mais uma resistência interna da sua bateria, que é justamente o que ele quer. Então, na verdade, esta resistência aqui é equivalente, que é o 5,8, mais a resistência interna da sua bateria. Vezes a corrente, quanto que é a corrente? 2 amperes. Ah, professor, aí virou uma alegria. Claro, agora é só você fazer a continha e encontrar a resistência interna. Olha só. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, ou simplificar este 12 com esse 2, aqui fica 6, igual a 5,8 mais o R. Esse 5,8 está somando, eu vou passar diminuindo, logo a minha resistência interna vai ser de 0,2 ohms, não amperes como eu coloquei, 0,2 ohms. Eu vou sair da imagem, se quiser dar um pause no vídeo, dar um print e ver a resolução, essa é a hora. E bora lá, exercício número 4. Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz E, resistência interna R2 ohms, e por um resistor ômico de resistência Rzão. Se por esse circuito circula uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes, a diferença de potencial entre os pontos A e B será de 16 volts. Considerando desprezíveis as resistências dos fios e das conexões utilizadas na montagem de circuito, os valores de E e os valores de R são 20 volts e 8 ohms, 10 volts e 8 ohms, 32 volts e 8 ohms, 32 volts e 10 ohms, 20 volts e 10 ohms. Dá um pause no vídeo, tenta resolver e bora lá! Então olha o que ele forneceu para nós, moçada. Esse circuito, onde você tem um gerador, que eu não sei a força eletromotriz dele, você tem uma resistência interna, que equivale a 2 ohms, e uma outra resistência que ele quer também, que eu não sei. E ele fala que por esse circuito passa 2 amperes. O que ele falou para nós, que entre esses pontos aqui, ó, A e B, você vai ter uma diferença de potencial de 16 volts. Então, para ficar fácil, sabe o que você pode fazer, moçada? Você pode dividir esse circuito em dois. Ou seja, você pode fazer assim, ó. Já que esses dois pontos aqui, ó,
esse ponto A está ligado com a resistência, o ponto B está ligado com a resistência. Então é como se eu tivesse, eu vou fazer aqui no cantinho, isso daqui, ó. Você tem este valor da resistência aqui que eu não sei, e você sabe que passa 2 amperes por aqui, e a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é de 16 volts. Então, posso fazer esse circuitinho aqui. Eu vou dividir, porque entre esses dois pontos é 16 volts, então quer dizer que o meu resistor está ligado em 16 volts. Estamos entendidos? Assim como eu olhei a parte de lá, eu posso olhar a parte de cá do meu circuito também. Ou seja, nós temos aqui a força eletromotriz, a minha resistência interna, e também entre esses dois pontos aqui, eu também tenho 16 volts, correto? E aí, consequentemente, você vai pensar assim, bom, professor, eu posso dar uma olhadinha nas minhas alternativas? Eu sei que se entre os pontos A e B tem 16 volts, a minha força eletromotriz tem que ser maior do que 16 volts, porque lembre-se que o que ele gera na força eletromotriz, ele perde um pouquinho na resistência interna. Então, você tem que pensar assim, bom, ele vai gerar um valor que vai perder um pouco, e quando ele perder um pouco, sobra 16 volts. Então, com isso, você já poderia ir lá, ó, e eliminar, por exemplo, a letra B, que ele trouxe 10 volts, e só também, né? Porque as outras é tudo mais que 16 volts, belezinha? Como que eu vou fazer? Primeiro, para descobrir a força eletromotriz, equação do gerador, ou seja, a minha DDP é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Qual que é a DDP que ele forneceu que está sendo liberado? É os 16 volts. A força eletromotriz é o que eu quero, menos a resistência interna, que é 2 ohms, que ele forneceu para você, vezes a corrente que está passando pelo seu circuito, que é 2 amperes, e olha lá, acabei de encontrar a força eletromotriz, que equivale a 20 volts. Bom, então quer dizer que a minha pilha, ela produz 20 volts, 4 volts se perde na resistência interna, sobrou os 16 volts. Professor, e como que eu faço para achar o valor da minha resistência? Ué, utilizamos, como ele falou, resistor ôhmico, a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Olha só, você tem a sua resistência, que está ligado em 16 volts. A resistência é o que eu quero. Qual que é a corrente que passa? 2 amperes. Vou passar o 2 dividindo o 16. E olha lá, ó, a minha resistência equivale a 8 ohms, que está na letra A. Eu vou sair da imagem. Se você quiser, neste momento, dar um pause no vídeo, dar um print na tela para resolver, esta é a hora. E aí, galera, gostou dessa aula? Ah, que bacana, espero que sim. Então aí, compartilhe com a galera, dá um like no vídeo e também não esqueça, aproveita e se inscreva no canal. E também vai lá no Instagram, digita lá na pesquisa. Digita o que, professor? Isso, digita na Estrada com os Profs. E segue a gente, moçada, bora estudar. Qualquer coisa, estamos aqui. Diga um tchau pra mim. Tchau, gente.